Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou explicar os conceitos do SAP Gateway. Antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e se você puder contribuir com o canal, eu vou deixar as informações na descrição do vídeo. O que é o SAP Gateway? De forma resumida, é onde você pode criar um serviço OData dentro do SAP. Para criar esse serviço, você precisará definir quais entidades tem nesse serviço, seus campos, associações e a implementação de cada operação REST do serviço, como a criação de alguma coisa de um cliente, você vai usar o método POST, atualização com o método PUT, leitura, método GET, filtro também usando o método GET, exclusão, o delete e função de importação get ou post. Você pode escolher quando você vai criar a função. Gateway Service Builder, mais conhecido como transação SegW, é a transação onde você pode criar, modificar, visualizar e excluir o projeto do seu serviço OData. Aqui eu coloquei um print de como é a transação SegW só para vocês terem uma noção. Entity é uma estrutura de dados disponível no seu serviço. Você pode criar quantas entidades precisar, como cliente, vendedor, pedido, item, condição, etc. Então aqui eu tirei um print de uma parte lá da SegW, onde a gente consegue visualizar as entidades. Então aqui eu tenho a entidade ZSO Header. E ela tem alguns campos, SO ID, Create At, Create By, Customer ID e assim por diante. E aqui nas propriedades dos campos você consegue ver mais detalhes. Aqui tem o nome do campo, se o campo é chave ou não, qual que é o tipo do campo de acordo com o protocolo OData, né? Então tem lá o edm.int32, que é para número, data e hora, textos, decimal, né? Se você tem algum campo monetário, né, que tem valor de centavos, por exemplo, você pode especificar aqui tamanho máximo e um label aqui do campo. Então, nessa parte, você define todas as informações dos campos que a sua entidade tem. Entity Set é uma coleção de uma entidade no seu serviço. Na configuração do Entity Set, você pode habilitar e desabilitar alguns recursos, como criação, atualização, exclusão, esse tipo de coisa, tá? Então, aqui tem um print da parte da Entity Set. Aqui eu tenho 3 Entity Sets e eu posso ir marcando e desmarcando essas opções para habilitar esse recurso. Associação é o relacionamento entre duas entidades no seu serviço. Então, por exemplo, temos a entidade de cabeçalho, que no caso é a ZSO Header, e a entidade do item, que é a ZSO Item. Um cabeçalho ele pode ter 0 ou mais itens. Dessa forma, você pode acessar os itens de uma ordem usando o padrão OData. Então aqui tem um exemplo de um print da parte ali das entidades, onde eu tenho a entidade de cabeçalho e a de item. E logo abaixo aqui nas associações, eu estou definindo uma associação, que o nome dela é Header to Item. E qual é o campo que eu estou ligando as duas entidades? Esse aqui, ó, o SO ID. Então, se você vier aqui nas propriedades da associação, você consegue ver essa parte aqui, ó, onde tem o nome da associação, qual que é a entidade principal, no caso aqui é o cabeçalho, qual que é a cardinalidade da entidade principal, 1, qual que é a entidade dependente, no caso é o item, e qual que é a cardinalidade da entidade dependente, no caso o M, né? Porque pode ter uma ordem para 0 ou mais itens, tá? Aqui na parte das constraints, você tem quais os campos que vão ligar essas duas entidades. No caso, somente o SOID. Então, aqui tem a entidade principal, o campo da entidade principal, entidade dependente e o campo da entidade dependente. Function import é a função que pode ser chamada no seu serviço, podendo ter parâmetros de entrada e saída. Então, aqui tem um exemplo da parte que fica as funções de importação. Eu tenho aqui uma função para atualizar o status da ordem. Então, quais parâmetros eu tenho? No caso aqui, o ID da ordem e o status que eu quero atualizar. E se você ir nas propriedades dessa função, você consegue ver mais informações, como o nome da função de importação, o tipo de retorno. Aqui a entidade de retorno, eu quero retornar uma tabela de mensagens. Então essa tabela, o tipo dela é BAP-RET2.
tem a cardinalidade 0 até n, tá? Porque eu posso ter mais de uma mensagem ali no retorno. Qual que é a entity set do retorno? É BAP-RET2 set, está sempre nesse padrão, né? É o nome da entidade com o set no final. Então, BAP-RET2 set. E qual método HTTP eu quero usar para chamar essa função import? No caso aqui eu coloquei get, mas poderia ser post, por exemplo. Service Implementation é o local onde você define a implementação da lógica para cada operação do REST para as entidades do seu serviço. Então, por exemplo, aqui eu tenho um print lá da parte na SegW onde você define isso, tá? Então está aqui no nosso Service Implementation e aqui dentro você tem suas entity sets. No caso aqui eu tenho a BAP-RET2 set. E dentro dessa entity set você tem as operações REST. Create, delete, o getEntity, que é uma entidade, você tem que informar a chave primária. Aqui tem o getEntitySet, que daí é uma consulta, você pode aplicar filtros, ordenação, paginação, esse tipo de coisa. E o update. Então, se você clicar aqui, você vai ser encaminhado para uma classe, um método, onde você vai definir a lógica. O que você quer fazer? Você quer cadastrar no banco de dados? Quer chamar um ABAP? Aí você decide, tá? Então, cada entity set tem o seu grupo aqui de operações, tá? Então, aqui tem as operações de CRUD do BAP-RET2 set, que é a parte de mensagens. Aqui tem as operações do cabeçalho e aqui as operações do item. Então, cada entity set, cada entity tem seu conjunto de operações. Runtime Artifacts contém os objetos como classes, o seu serviço e modelo registrados. Aqui, então, eu tenho um print da parte da SegW, onde mostra esses artefatos. Então, lá você vai ver esses objetos, esses artefatos, algumas classes, o seu modelo e o seu serviço. Se você olhar nas propriedades desses artefatos, você vai ver essa parte aqui, onde tem o nome e a descrição, tá? Eu vou explicar o que cada um deles faz, tá? Classes do serviço. O que essas classes têm? Elas têm os metadados das suas entidades, como os campos, e os métodos de cada operação do CRUD de cada entidade. Então, aqui na SegW, se você vier na parte dos artefatos, você vai perceber essas quatro classes. Essa ZCL_ZSO. Esse ZSO vem aqui do projeto, tá? Como o meu projeto da SegW se chama ZSO, de Z Sales Order, a própria SegW já cria as classes nesse padrão aqui, tá? Então, ZCL_ZSO, que vem do projeto, _DPC. O que é esse DPC aqui no final? Ela contém os métodos de cada entidade. Então, aqueles métodos do CRUD que eu falei, que cria, modifica e tudo mais, você vai encontrar nessa classe aqui DPC, tá? E você tem essa outra classe que ela tem um nome parecido, ó, ZCL_ZSO_DPC. Só que ela tem um sufixo aqui, ó, ext. O que significa isso? Que essa classe você pode modificar, tá? Essa classe aqui que não tem o ext, você não pode modificar. Por quê? Porque a própria SegW, quando você estiver cadastrando suas entidades, associações, e terminar, você vai clicar num botão lá para gerar essas classes novamente, tá? Então, se você colocar qualquer código aqui seu, você vai perder, porque quando você gerar essa classe novamente, o sistema vai descartar as suas modificações, tá? Por isso que você precisa mexer somente nessa classe que tem o ext. Essa classe o sistema não mexe, tá? Então você pode implementar ali o que você quiser à vontade, que você não vai perder esse código, tá? Então, seguindo aqui, a gente tem a ZCL_ZSO_MPC. O que é essa classe MPC? Ela contém os campos das entidades. Por exemplo, cliente. Ela tem o ID do cliente, o nome, e-mail. Então, é nessa classe que você vai ter a definição desses campos, tá? Aqui você tem a outra classe, que é a ZCL_ZSO_MPC_ext. Mesmo nome da anterior, só que com o sufixo. Então, aqui você pode mexer, tá? O que você geralmente coloca aqui? Quando você quer criar uma entidade mais complexa, por exemplo, a gente pode criar uma entidade de ordem,
né, o cabeçalho da ordem e o item. Se você quiser fazer uma operação no cabeçalho, no cabeçalho da ordem, você pode fazer. E eu quero inserir um item também. Você vai fazer outra operação. Mas se eu quisesse fazer numa requisição só, passar o cabeçalho e o item, você pode. Então você vai ter que criar aqui uma estrutura que tem as duas coisas, o cabeçalho e o item, tá? E você pode implementar um método que vai utilizar essa estrutura que você está criando ali. Geralmente é assim que você usa, tá? Eu vou fazer um exemplo disso depois, um vídeo só de GPentity, né? Que é o nome desse recurso. Isso aqui não é classe, tá? Isso aqui é só o seu modelo e o seu serviço, tá? Então aqui eu coloquei aquele aviso só para, né, ficar bem claro que você só pode modificar as classes que terminam com ext, tá? Service Maintenance representa o serviço do seu projeto. Ali você pode visualizar o status do seu serviço, acessar a transação que faz o registro, que faz manutenção, onde você visualiza o log de erros e acessa o SAP Gateway Client. Então, ali na SegW, na parte de manutenção de serviço, se você clicar, você vai ver essa parte aqui, onde você consegue ver o sistema, qual cliente está sendo usado, o destino da RFC e o status do serviço. Está verde aqui, então está tudo certo. E aqui você tem alguns botões, onde você pode registrar um serviço e na parte de manutenção, visualizar o log de erros e acessar o SAP Gateway Client, tá? Tudo por aqui. Error Log. Essa é a transação onde você vai visualizar os erros que estão ocorrendo quando alguém está consumindo um serviço OData. Não só o seu serviço, mas como qualquer serviço no sistema, tá? É como se fosse uma transação ST22, só que em vez de você ir lá visualizar dumps, você só vai ver erros específicos de alguém que está consumindo um serviço OData, tá? Então aqui na transação você tem essa tabela, onde mostra cada erro que está ocorrendo, e a parte de baixo mostra mais informações sobre o erro. Então aqui nessa tabelinha você tem, por exemplo, a data que o erro ocorreu, a hora, o usuário que estava autenticado quando eu estava consumindo o serviço, o ID do erro, aqui tem o status de retorno da requisição, né, o status HTTP, aqui no caso retornou o status 400, e aqui tem uma mensagem de erro, tá, explicando o que aconteceu. Aqui na parte de baixo, se você clicar nesse botão XML Format, você visualiza os erros no formato XML. Se você clicar aqui no Call Stack, você vai ver a pilha de chamadas, né, até ocorrer o erro. Aqui nesse botão Request Data, você clicando, você consegue ver os cabeçalhos ou o corpo da requisição que gerou o erro. E aqui a resposta, os cabeçalhos e o corpo da resposta. E tem alguns outros botões adicionais aqui. Aqui embaixo você tem informações sobre o erro também, né? Mensagem. Aqui às vezes aponta uma nota, mas nem sempre. Na verdade, na maioria dos casos, não explica como resolver o erro, tá? É coisa genérica. Mas às vezes pode apontar a solução para o erro, tá? Principalmente se for alguma coisa standard. SAP Gateway Client. Ele permite que você consuma o seu serviço sem ter uma aplicação. Geralmente você usa quando você está testando, né? É similar àquelas ferramentas como o Postman ou Insomnia. Então, entrando na transação, você já pode mudar aqui o método da requisição, tá, que você quer executar. Então, quero um GET, quero um POST, um PUT. É só mudar aqui. Aqui você vai passar a URI, né, do que você quer chamar. No caso aqui já está no padrão, né, do serviço, então sempre vai ser /SAP, /OPU, /OData, /SAP. Aqui tem o nome do seu serviço. No meu caso, eu estou consumindo um serviço da minha ordem de venda, né, que é ZSO_SRV, que eu peguei lá na SegW. Tá? E aqui a gente tem a nossa entity set. Então, eu quero fazer um get obtendo a lista de ordens. Tá? Então, seria nesse padrão aqui. Aqui embaixo você pode trocar o protocolo que vai ser utilizado, HTTP ou HTTPS. Aqui nessa parte você pode passar informações da request. Então você pode adicionar aqui cabeçalhos que você quer passar, arquivos, você pode passar algumas coisas aqui. E você pode passar um corpo, tá? Se você está criando, por exemplo, alguma coisa, você tem que passar um JSON ou um XML aqui, tá?
tá? No padrão do OData. E executando essa requisição, vai retornar a resposta. Então, você pode ver o status da resposta aqui. No caso, deu um 200, deu certo, né? E os cabeçalhos da resposta, além do corpo da resposta se tiver. Finalizamos aqui então a parte do SAP Gateway. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Comente aqui o que você achou do SAP Gateway, se você entendeu certinho, se tem alguma dúvida. E se você puder contribuir com o canal, as informações estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais.